Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, para falar de um assunto que eu procrastinei muito tempo para falar e agora eu tomei a decisão de gravar, que é sobre o GTD, não é? A arte de fazer acontecer ou fazendo as coisas acontecerem, que é a técnica que eu uso para administrar o meu trabalho. Muita gente me pergunta, muita gente fica impressionada, poxa Ricardo, como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você tem o seu trabalho? Como é que você grava 300 e tantos podcasts? Como é que você consegue manter o site? Como é que você consegue escrever livro? E uma das coisas minhas é a minha obsessão com GTD, com o GTD. O GTD foi criado pelo David Allen, num livro que é um clássico chamado Getting Things Done, traduzido para o português, A Arte de Fazer Acontecer. E ele tem uma técnica bastante interessante que eu quero agora nessa série de podcasts falar para você, por favor. Primeira coisa, eu não sou professor de GTD, eu sou um usuário feliz de GTD, então aqui quem está falando é um amador, eu não sou um profissional, mas é simplesmente para despertar em vocês nesses próximos minutos aí dessa série de podcasts o interesse para pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, eu queria começar esse podcast agradecendo ao Daniel Budi. O Daniel Budi foi o meu mentor, eu comecei estudando, depois ele me deu uma força muito grande, eu fiz várias sessões com ele. Então ele é um cara que muito do que eu estou falando aqui está por trás das dicas dele, do trabalho dele em cima do GTD. Então eu faço muitas palavras deles, as minhas aqui, para poder explicar um pouquinho sobre o GTD. Então primeiro, o que é o GTD? O GTD é uma ferramenta de produtividade. E ele é uma ferramenta que serve para você gerenciar o seu dia a dia. Ele não é uma ferramenta de planejamento estratégico, ele não é uma ferramenta estratégica, ela é uma ferramenta de gestão do seu dia. E ela, basicamente, ela se divide em 5 grandes grupos, A coleta de informações, de coisas, o processamento dessas coisas e a organização dessas coisas, a sua revisão e a execução do seu plano e do seu trabalho semanal. Então eu queria falar um pouquinho sobre cada uma dessas 5 fases de uma forma bem rápida para a gente entender. Então o primeiro princípio para você ter o GTD é você fazer uma boa coleta de informações. O que é isso? Você já notou quando você está andando, todo dia aparece uma ideia, aparece uma coisa para fazer e você vive atormentado por aquelas ideias e fica morrendo de medo de esquecer? De repente você está dentro do ônibus e você fala, poxa, eu tenho que ligar para fulano de tal. Aí 10 minutos depois você fala, poxa, eu esqueci de alguma coisa que eu tinha que fazer, era ligar para esse fulano. Então a primeira coisa que é fundamental no GTD é você tirar da sua cabeça. Significa o seguinte, se você tem o software que eu vou falar mais na frente, ou se você não tem, você vai anotar. Seja no seu telefone, seja no seu computador, seja num bloquinho. É anotar na hora, tirar da sua cabeça. Você só vai ter uma coisa na sua cabeça, tudo que eu preciso saber está no bloquinho. Tudo que eu preciso saber está no meu software de GTD. Então você lembrou, você imediatamente saca o seu telefone e digita. Você captura aquilo e tira da sua cabeça. Você fala assim, poxa, eu não tenho mais que lembrar daquilo. Não tenho aquilo, não é uma coisa que vai ficar me atormentando mais. Por quê? Porque eu tirei aquilo da minha cabeça. Aquilo não faz parte mais do meu dia a dia. Isso pode ser um bloquinho, etc. Tem gente que anda com bloquinho no bolso, tem gente que espalha bloquinho pela casa. Eu, pessoalmente, ando com o meu telefone, eu tenho dentro do meu telefone, dentro do meu tablet, dentro do meu computador, eu tenho um software que faz isso, onde eu anoto tudo. Inclusive, assim, tem que gravar o podcast, tem que capturar, tem que ler o livro, tem que mandar um e-mail. Então, tudo aquilo eu gravo ali. Esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que coletar bem. O segundo passo é o processamento, tá? O processamento. Então é o seguinte, quando você coleta, você não joga tudo numa caixa de entrada, tudo no inbox. Você joga tudo ali. Imagina que você tem uma caixa física, tá? Uma caixinha de papelão dentro da sua casa, onde tudo você consegue jogar ali dentro. Ou um processador de texto, ou o que for. Você jogou tudo ali dentro. Você, uma vez por dia, você tem que processar aquele pedacinho de papel. Você tem que processar aquele pedacinho. E processar aquele pedacinho não é simplesmente olhar para ele, ler ou fazer. Não. O seu objetivo é analisar cada um daqueles papeizinhos para decidir que tipo de ação você vai tomar. Então, o seu objetivo no processamento é zerar aquela caixa. A primeira coisa, ao processar. Você deve fazer isso todos os dias.
todos os dias. Você ache uma hora no dia onde você vai poder fazer. Todo dia de 8 da manhã às 9, ou todo dia de noite. Todo dia você vai gastar. Normalmente as pessoas vão gastar aí por volta de 1 hora fazendo esse trabalho. Esse trabalho de processamento e organização. Então, como é que funciona isso? É um jeito que o Daniel explica muito bem. É uma coisa por vez. Você pega o papelzinho, lê. E aí você fala assim, esse papelzinho é uma ação? É algo que eu tenho que fazer alguma coisa ou não é uma ação? É uma ideia? É qualquer coisa? Primeira coisa, se não é uma ação, só tem 2 lugares para você jogar esse papel. Ou no lixo, ou então você vai jogar ele numa lista ou num grupo chamado talvez, quem sabe, um dia, eu, por exemplo, uso futuro. Eu jogo ali naquela caixa simplesmente para eu não esquecer, porque pode ser que amanhã eu resolva fazer aquilo. Agora, se é uma coisa que me lembrou, mas que aquilo já é passado, não me interessa, eu jogo no lixo. Agora, e se aquilo é uma ação? Não é? Eu tenho que entender o seguinte, qual é a primeira ação daquele papelzinho? Qual é a primeira? Então, por exemplo, se a minha ação é comprar um carro, eu falo, espera aí, mas qual é a primeira ação de comprar um carro? Eu tenho que definir o carro, eu tenho que escolher o carro. Então aí eu vou ter que entender quais ações que compõem aquele pedacinho de papel. E quando eu tenho mais de uma ação, eu tenho o que a gente chama de projeto. Eu tenho um projeto. Um projeto é o quê? É quando você tem alguma coisa que se desdobra em mais de uma ação. Aquele papelzinho, na verdade, não era um papelzinho, eram 5 papeizinhos que você resumiu em um. Perceberam? Você chega e fala assim, definir minha viagem de férias. Mas definir sua viagem de férias, às vezes, não é uma atividade só. Definir sua viagem de férias significa conversar com a sua família, significa ligar para a agência de viagem, significa definir o roteiro. Então, são 4, 5, 6, 10 atividades que vão compor aquele projeto. Então, basicamente, você tem ação e não ação. A ação, se ela for simples, ela é uma ação individual. Se ela for múltipla, ela vai ser um projeto. E aí, na semana que vem, eu quero continuar esse processamento dizendo o seguinte, o que você vai fazer com essas ações e com esses projetos? Mas isso vai ser um assunto para a gente discutir semana que vem com a segunda parte desse podcast de GTD.